Graça e paz, irmãos. Vamos orar nessa hora? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo na sua presença, por esse dia que o Senhor preparou. Pedimos que o Senhor nos proporcione um tempo de crescimento, de aprendizado na sua presença. Possamos nos revestir do Senhor Jesus e da sua palavra para respondermos aos falsos ensinos das seitas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre nós e já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, é a penúltima aula da nossa série sobre seitas e heresias, entendendo as religiões hoje. Semana que vem nós vamos encerrar falando sobre algumas técnicas para identificar uma seita, um falso ensino, usando os sinais da aritmética, mais e menos vezes dividir, tá? E quem são os mormons? Vamos falar sobre eles hoje. Quem são os mormons? Será que nós podemos chamá-los de irmãos e considerar a religião mormon uma religião cristã também? Uma religião irmã do cristianismo? Quem aqui conhece algum mormon? Conhece de se relacionar com essa pessoa? Quem já foi abordado por uma dupla de mormons? Alguns irmãos aqui. E essa é a técnica que eles utilizam, irmãos, para introduzir o falso ensino dentro das casas, na mente das pessoas e no coração das pessoas. É uma técnica bem semelhante à técnica dos testemunhas de Jeová, que saem de dois em dois, de casa em casa, introduzindo os falsos ensinos, começando pela Bíblia e depois indo para o livro de Mórmon. Essa é a estratégia deles. Então vamos lá. Vamos analisar alguns ensinos dessa seita, mas antes disso vamos olhar um pouquinho para a história, ver como que começou todo esse movimento chamado mormonismo. Os mormons são adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E essa palavra mormon significa muito bom. Como eu disse, de dois em dois eles saem com um traje específico, introduzindo os falsos ensinos. O fundador desse movimento, irmãos, chamava-se Joseph Smith Jr., que vai ser colocada a imagem dele. Nasceu em 1805 e morreu em 1844. Viveu pouco tempo e logo cedo, na sua adolescência, ele teve algumas experiências místicas, supostas experiências com Deus, que deu origem a esse movimento. Ele viveu num contexto muito intenso de pobreza, a família dele era uma família muito pobre, e viveu também num contexto de superstição. Alguns historiadores dizem que os pais do Joseph eram ocultistas, especialmente o pai dele. Era envolvido com o mundo ocultista, e ele também, sem dúvida alguma. Tanto é que a maneira de ele traduzir o livro de Mórmon foi uma maneira meio esquisita. Através de um suposto Urim e Tumim, ele lançava aquelas duas pedras de Urim e Tumim dentro do chapéu, enfiava os olhos ali dentro, depois levantava a cabeça e já tinha a tradução. Porque a gente vai ver aqui que ele encontrou, por meio do anjo Moroni, que deu instruções para ele, ele encontrou duas placas de ouro que estavam enterradas numa determinada região dos Estados Unidos, e estava escrita a revelação divina nessas placas em egípcio reformado, um idioma que nem existe. E ele pegou esse idioma, não compreendeu nada do que estava escrito e fez esse método que eu falei para vocês de adivinhação. E toda vez que ele levantava a cabeça, ele tinha a tradução do que estava escrito e ditava a tradução para alguém que registrava, e o resultado foi o livro de Mórmon. Então, esse foi o contexto da vida dele: pobreza e terrível superstição. De repente, irmãos, muito confuso pela diversidade de religiões que havia na época, ainda com 14 anos, 15 anos de idade mais ou menos, muito confuso, ele se retirou para um bosque a fim de orar e buscar direcionamento de Deus. Ele leu aquele versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz que o Senhor dá sabedoria àquele que pede. Ele se retirou para o bosque e pediu sabedoria a Deus. E nessa ocasião, isolado ali no bosque sozinho, ele teve uma experiência mística, ele teve uma visão que é conhecida como a primeira visão. Dentro deles é conhecida como a primeira visão. Ele foi envolto por uma luz muito resplandecente e viu dois seres, um ao lado do outro, flutuando no ar. E esses seres que apareceram para ele, era Deus o Pai e do lado o seu Filho Jesus Cristo. E ele passou então a dialogar com essa visão,
perguntando: a que igreja eu devo fazer parte? Aonde eu devo congregar? Porque eu estou confuso por essa diversidade de religião que tem por aí. E a resposta de Jesus, Deus falou: esse é meu filho, ouça-o. E Jesus disse para ele: você não deve se tornar adepto de nenhuma religião e de nenhuma igreja. Todas se apostataram. Você será usado por mim para trazer a revelação, para restaurar a revelação para as pessoas. Essa foi a afirmação de Jesus para ele. E nós temos um vídeo, irmãos, que resume muito bem essa primeira experiência de Joseph Smith, que a Jéssica vai soltar para a gente ver. É um vídeo bem curtinho. The 17th verse of the first section of the Doctrine and Covenants reads, Wherefore I, the Lord, knowing the calamity which should come upon the inhabitants of the earth, called upon my servant Joseph Smith, Jr., and spake unto him from heaven. It was on the morning of a beautiful, clear day early in the spring of 1820. After I had retired to the place where I had previously designed to go, having looked around me and finding myself alone, I kneeled down and began to offer up the desires of my heart to God. I had scarcely done so when immediately I was seized upon by some power which entirely overcame me and had such an astonishing influence over me as to bind my tongue so that I could not speak. And it seemed to me, for a time, as if I were doomed to sudden destruction. But exerting all my powers to call upon God to deliver me, and at that very moment, when I was ready to abandon myself to destruction, I saw a pillar of light, exactly over my head above the brightness of the sun, which descended gradually until it fell upon me. When the light rested upon me, I saw two personages, whose brightness and glory defy all description, standing above me in the air. One of them spake unto me, calling me by name, and said, pointing to the other, This is my beloved Son. Hear him. My object in going to inquire of the Lord was to know which of all the sects was right, that I might know which to join. I was answered that I must join none of them. And many other things did he say unto me. Joia. Esse vídeo você encontra no site oficial dos Mormons. Essa experiência é chamada então de primeira visão. O Joseph teve essa experiência quando tinha 14 ou 15 anos de idade. 3 anos depois, tendo 17 ou 18 anos, ele teve a sua segunda experiência, que foi um pouco mais, digamos, marcante, porque depois da segunda experiência é que ele trabalhou para a fundação do mormonismo, que ocorreu no dia 6 de abril de 1830. Foi nessa data que a igreja foi fundada. E nessa segunda experiência, com 18 anos de idade, irmãos, um anjo, profeta, chamado Moroni, apareceu no quarto de Joseph Smith. Ele estava deitado, já prestes a dormir e a descansar, e o anjo apareceu para ele, trazendo algumas instruções. E o anjo disse que havia uma placa, 2 placas de ouro, enterradas em determinada região. E ele deveria desenterrar essas placas e traduzir para que a igreja fosse restaurada. Porque esse anjo Moroni tinha vivido há muitos e muitos e muitos séculos atrás e tinha sido sobrevivente de uma tribo de judeus que vieram de Jerusalém para o continente americano. E antes que a tribo da qual o Moroni pertencia fosse exterminada, ele enterrou essas placas e foi preservada a revelação divina. Daí o povo foi eliminado, mas mais tarde o Senhor enviou o Moroni, que já não era mais um homem, tinha evoluído para um anjo, e foi enviado por Deus para mostrar essas placas que estavam enterradas. E instruiu tudo como deveria acontecer. E então o Joseph teve essa experiência no seu quarto. No dia seguinte ele não conseguiu ir trabalhar. Na verdade ele foi trabalhar, mas ele não conseguiu render e nem produzir nada porque ele estava exausto. Naquela noite, devido à experiência tão extraordinária que ele experimentou, ele estava muito esgotado fisicamente. Então ele trabalhava com o pai, chegou lá, o pai percebeu que ele estava extremamente exausto e cansado e pediu para ele ir para casa descansar.
E a história diz que ele saiu do local de trabalho, pulou a cerca do campo e foi em direção à sua casa. No meio do caminho, por estar tão esgotado, ele caiu e acabou desmaiando. Alguns minutinhos depois, ele recobrou a sua consciência, ouvindo a voz de novo do anjo Moroni, chamando pelo nome, Joseph, Joseph. E ele então recobrou a consciência e o anjo falou assim: volta lá para o seu pai e conta para ele a experiência que você teve. Fala a respeito da minha aparição e a respeito dessas placas de ouro que estão enterradas. Foi isso que ele fez. Ele voltou até o seu pai, relatou tudo o que tinha acontecido e o pai dele instruiu a obedecer imediatamente a ordem do anjo Moroni. E o anjo Moroni apareceu para Joseph uma vez por ano durante 4 anos. E depois dessas 4 aparições e instruções que ele recebeu, o mormonismo foi fundado. Então essas foram as 2 experiências principais que o Joseph recebeu, irmãos. E o resultado de todo o trabalho de tradução foi o livro de Mormon, esse que eu tenho aqui na minha mão. Ok? Sem dúvida alguma, um livro herético, totalmente tendencioso, sem contar, muita gente não sabe, mas tem um capítulo específico aqui, que eu acho que é do primeiro livro de Nefe, que tem um capítulo todo do livro de Isaías, dentro desse livro aqui. E aqui você encontra vários relatos, várias afirmações absurdas, como, por exemplo, a maldição que foi derramada por Deus sobre as pessoas de pele escura. Está escrito isso em 2 Nefe, acho que é 5:21. Está escrito isso. Tanto é que eles não aceitavam nenhum líder que tivesse a cor de pele mais escura. Isso mais tarde foi permitido. O primeiro brasileiro mormon de pele escura a ser líder do mormonismo foi em 1960, se não me engano, aqui no Brasil. Foi o primeiro líder mormon de pele escura a fazer parte dessa seita. Mas eles só aceitaram isso, irmãos, porque estava tendo muita rejeição no Brasil, que tem essa quantidade de pessoas de raça misturada. Então, era impossível distinguir quem tinha o sangue de negro e quem não tinha o sangue de negro. Então, eles permitiram que pessoas negras fossem ordenadas. Mas antes não era dessa forma. Tanto é que a maioria não é um parzinho de alemão, que sai por aí, uma dupla de branquinho, andando por aí. Mais tarde é que acabou com isso, mas eles são, na sua origem, pessoas racistas. Então vamos lá, esse foi um breve resumo histórico de como começou essa seita. Vamos falar um pouco da literatura, o que eles usam como regra para governar e conduzir a igreja. Primeiro, eles dizem que seguem a Bíblia. Eles afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela contém erros, ela contém coisas grotescas. Ela não é a palavra de Deus inerrante, como nós afirmamos. E sem contar que muitas coisas que eles ensinam é contrária à Escritura Sagrada. Então, ainda que eles afirmem usar a Bíblia, eles vão contra a Bíblia pelos seus ensinos e por muita coisa errada. A segunda literatura é a versão inspirada da Bíblia, que na verdade é uma tradução, digamos assim, elaborada pelo próprio Joseph Smith e publicada em 1866. Sem dúvida alguma é uma tradução tendenciosa, com versículos distorcidos, e sempre que for necessário, eles vão usar essa tradução do Joseph e não a tradução que nós temos em nossas mãos, justamente para apoiar e embasar as falsas argumentações deles. O terceiro livro é o livro de Mormon, esse que eu tenho aqui na minha mão, e esse livro relata, irmãos, como que Jesus Cristo veio à América depois da sua ressurreição e pregou o evangelho na América após a sua ressurreição. E ali nasceu a igreja cristã no século I na América, mas depois no século VI essa igreja desapareceu e novamente voltou a existir por meio da instrução dada pelo anjo Moroni ao Joseph Smith. Relata tudo isso no livro de Mormon. A quarta literatura é Doutrinas e Pactos, que tem 163 revelações dadas por Deus a Joseph Smith. Sem contar, irmãos, que eles acreditam que o cânon bíblico, os 66 livros, não são os únicos. A revelação ainda está aberta para Deus revelar coisas novas e doutrinas novas. Eles são abertos a isso. Quinto, a Pérola de Grande Valor é uma obra que eles utilizam também. Todas essas obras, irmãos, que eu estou citando, você encontra no site deles, para fazer a leitura e acessar. Contém o livro de Moisés e o livro de Abraão. E é nessa literatura, Pérola de Grande Valor, que o politeísmo é ensinado, a adoração a vários deuses. Deus é apresentado não como Deus único e verdadeiro,
mas como um Deus supremo, sem negar a existência de outros deuses. Lembrando também, lembra que nós falamos na semana passada, que nós acreditamos num só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, e nós não acreditamos em 3 deuses, porque isso é uma heresia chamada triteísmo, mas eles afirmam o triteísmo. Eles afirmam que adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo e, portanto, adoram 3 deuses. É uma mistura de triteísmo com politeísmo, uma coisa louca, irmãos, doideira total. E o 6º e último é o discurso do ancião King Follett. É um discurso dado pelo próprio Joseph Smith no dia do falecimento desse ancião. Era um amigo muito chegado e um ancião da igreja Mormon. Então esse discurso também é usado como referência e como instrução para os adeptos dessa seita. Nesse discurso, o Joseph ensinou a divinização do homem e a humanização de Deus. Uma frase que você encontra nesse discurso é a seguinte: o que o homem é agora, Deus já foi. O que Deus é agora, nós seremos depois. Então eles têm essa perspectiva de que você pode se tornar Deus no futuro se você seguir as doutrinas mormons. E que Deus é o Deus supremo hoje, porque um dia ele foi homem e evoluiu até alcançar a divindade. Isso é ensinado muito claramente por eles. Terceiro ponto aqui, ensinos. Então essa é a literatura. Note que já começa daí a diferença, irmãos. Na verdade, começa da fundação a diferença. Aqui só continua mostrando como é diferente o cristianismo dessa seita, porque nós temos apenas um livro que é a regra de fé e prática. O Antigo e o Novo Testamento, 66 livros. Eles têm 6 literaturas diferentes, uma contradizendo a outra, e nem se atentam para esse fato. E teve muita gente, irmãos, que contestou, que provou que tudo isso é falsidade total. Só que eles não dão uma resposta a essas refutações e continuam ensinando mentiras. Por exemplo, aquela história que eu mencionei das placas de ouro, etc. e tal, nenhum arqueólogo encontrou qualquer resquício, qualquer achado arqueológico que comprovasse tudo o que foi dito, que comprovasse essas placas de ouro, ou que existiu um povo nessa época que foi extinguido no ano 430 a.C. Não tem qualquer dado arqueológico. Isso foi até afirmado por uma instituição famosa de arqueologia. E eles continuam ensinando e enganando muitas pessoas. Para você ter uma ideia, irmãos, aqui no Brasil, o mormonismo chegou, se eu não me engano, foi no ano 1930, alguma coisa assim. 1923, se eu não me engano, foi quando o mormonismo chegou no Brasil. E como que cresceu rápido essa seita aqui no Brasil? Em 1970, tinha mais ou menos 33 mil adeptos. E 20 anos depois, em 1990, já tinha mais de 300 mil. Em 20 anos. Então é uma seita que cresce demais. Na década de 90, o Brasil era o 3º país que mais tinha adeptos e seguidores do mormonismo. Isso na década de 90. Hoje pode ser que tenha aumentado esse número. Mas, sem dúvida alguma, o maior número de mormons se encontra nos Estados Unidos, até porque lá é a sede deles, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então vamos olhar para alguns ensinos rapidamente. Primeiro, o que eles ensinam sobre Deus o Pai, irmãos? Como que é Deus o Pai na concepção dos mormons? Primeiro, Deus tem carne e osso igual ao homem. Eles falam que Deus tem carne e osso igual ao homem. E mais do que isso, eles confundem a pessoa de Adão com a pessoa de Deus o Pai, dizendo que ambas essas pessoas são a mesma, na verdade. Quando Adão estava no Éden, não era uma pessoa distinta do Pai, era o próprio Pai ali na terra, andando no meio do jardim. Eles dizem isso para apoiar uma prática que foi muito, muito, muito praticada e mais tarde proibida por um dos líderes, mas praticada de forma oculta, que é a poligamia. Então, na opinião deles, Deus era bígamo. Deus o Pai era bígamo. Ele tinha relação sexual com a Eva. Não era Adão, era Deus o Pai. E mais tarde, Deus o Pai, o Elohim, desceu à terra e teve relação sexual com Maria. E o resultado dessa relação sexual foi o nascimento de Jesus. Então, Deus o Pai é bígamo, na opinião deles. Aliás, o próprio Joseph Smith tinha 27 esposas e 44 filhos. Tem fonte que diz que ele teve entre 30 e 40 esposas e mais de 55 filhos.
Isso é dito pelas autoridades mormons. Não é os refutadores que dizem isso, são eles mesmos. E muitos líderes que sucederam Joseph também tiveram dezenas e dezenas de esposas. No finalzinho da aula eu vou indicar um filme, irmãos, bom demais, que vale muito a pena vocês assistirem. Então, essa é a concepção deles. Eu coloquei uma citação aí. Bom, não é essa, mas eu vou ler antes dessa daí. Quando Adão entrou no jardim do Éden, ele entrou em um corpo celestial e trouxe consigo Eva, uma de suas esposas. Ele é o nosso Pai e nosso Deus, o único Deus que temos que tratar. Então, Deus o Pai e Adão é a mesma pessoa, ok? E Deus teve relação sexual com Eva, segundo o mormonismo. Segunda, como eu disse, Deus está em evolução. Deus ainda está em autoaperfeiçoamento, é o que eles ensinam. E através desse autoaperfeiçoamento é que Deus atingiu a divindade. Mas antes de atingir a divindade, Deus era homem de carne e osso, assim como nós, limitado e sujeito a transformações. Olha o que o próprio Joseph Smith disse nessa citação. Deus foi anteriormente como somos agora. É um homem exaltado e senta em seu trono nos céus lá em cima. Esse é o grande segredo. Se o visse hoje, iria vê-lo na forma de homem. Vou contar-lhe como Deus veio a ser Deus. Imaginamos e supomos que Deus era Deus desde a eternidade. Rejeito essa ideia e removerei o véu, de modo que você possa ver. Uma vez ele foi um homem como nós. Essa é a vida eterna, conhecer o único Deus sábio e verdadeiro. Vocês precisam aprender como também ser deuses. Ele escreveu isso nessa obra em inglês que vocês estão vendo, ok? Então essa era a concepção. Terceira concepção ainda a respeito de Deus o Pai. Como eu disse, Deus o Pai teve relações sexuais com Maria, que ficou grávida de Jesus, e para embasar esse falso ensino, eles utilizam Lucas 1,49, que diz, porque me fez grandes coisas o poderoso. E essas grandes coisas que o poderoso fez para ela, foi o ato sexual que resultou no nascimento e na concepção de Jesus. Então Deus era bígamo na opinião deles. Segundo, o que pensar sobre Jesus? Se Deus, foi caracterizado dessa maneira, quanto mais Jesus Cristo. Segundo, o que eles pensam sobre Jesus, irmãos? Primeiro, Jesus, assim como o Pai, tinha esposas também. O Pai teve 2, Eva e Maria. Mas o Filho teve 3, pelo menos. Pelo menos. Maria, Marta, as irmãs, e Maria Madalena. Tanto é, eles dizem, que o milagre operado em João capítulo 2, em Caná da Galileia, Jesus operou aquele milagre de transformar água em vinho em um de seus casamentos. Ele não tinha sido convidado por alguém para participar de um casamento. Era o casamento dele. E ele operou aquele tremendo milagre por conta do seu próprio matrimônio, um de seus matrimônios. Segundo, Jesus foi criado na concepção deles. Lembra que eu disse? O pai teve relação com Maria, nasceu Jesus. Logo, Jesus teve um início, logo Jesus é criado. Aqui, nesse detalhe de Jesus ter um início, essa seita se assemelha à seita Testemunhas de Jeová, que diz que Jesus também foi criado por Deus. Eles só não dizem que foi criado por meio da relação sexual, mas dizem que Jesus teve início também. Mas o mormonismo fala que foi por meio da relação sexual de Elohim, o Deus Pai, com Maria. E depois de ter criado Jesus, o Senhor criou todas as demais coisas. Olha essa citação, James Talmage, ele escreveu: entre os filhos espirituais de Elohim, o primogênito a nascer é Jeová, ou Jesus Cristo, a quem todos os demais seguiram. Ok? Terceiro, eles dizem que Jesus é irmão de Satanás. Alguns dizem que Jesus é irmão espiritual de Satanás e outros ainda que Jesus é irmão sanguíneo de Satanás. Depende aí do ponto de vista, mas o fato é que eles afirmam que eles são irmãos. Se o diabo e os demônios foram todos filhos de Elohim, então eles são irmãos de Jesus. E não só de Jesus, eles dizem que Satanás também é o nosso irmão. Misericórdia, né? Olha o que diz essa citação. Quanto ao diabo e seus espíritos companheiros, são irmãos do homem e também de Jesus, e filhos e filhas de Deus, no mesmo sentido que nós.
Quarto, em relação à expiação de Cristo, irmãos. Eles vão afirmar que Jesus morreu na cruz, eles vão afirmar a expiação do Senhor na cruz, mas não com a mesma concepção que nós temos. Nós acreditamos que a expiação de Cristo, de fato, expiou os nossos pecados. Não há culpa sobre nós, não há poder do pecado mais sobre nós, porque Jesus morreu em nosso lugar. Foi uma expiação substitutiva, vicária, eficaz e suficiente. Mas eles não têm essa compreensão. Na opinião deles, os pecados de Jesus, a expiação de Jesus expiou alguns pecados. Mas outros pecados que a expiação não teve poder de expiar, nós é quem devemos expiar com o nosso próprio sangue derramado. Citação: não há um homem ou mulher que quebre a aliança feita com Deus, que não seja requerido a pagar o preço. O sangue de Cristo nunca limpará. O seu próprio sangue terá que expiar por ele. E mais uma: eu poderia contar-lhes de muitos exemplos onde homens têm sido justamente mortos a fim de expiar pelos seus pecados. Isto é amar nosso próximo como a nós mesmos. Se ele precisa de ajuda, ajude-o. E se deseja salvação, e é necessário derramar sangue, seu sangue na terra, para que seja salvo, derrame-o. Então essa é a concepção deles. Terceiro, falamos sobre Deus o Pai, falamos sobre Jesus Cristo, agora vamos falar sobre a salvação. O que será que eles pensam sobre a salvação, irmãos? Como que é adquirida a salvação na religião mórmon? Primeiro, eles ensinam que há uma salvação geral, chamada também de salvação pela graça. Então tome muito cuidado. Eles vão afirmar salvação pela graça, só que é totalmente diferente do jeito que nós afirmamos. Se você pegar as palavras que eles usam, irmãos, e ver o significado de cada uma, vocês vão se assustar, porque eles usam termos que são familiares a nós. Expiação, ressurreição, perdição, usa tudo isso, mas com um sentido totalmente diferente e herético. Então temos que tomar cuidado. Então eles ensinam que há uma salvação geral, conhecida como salvação pela graça, que significa que no final dos tempos todo mundo vai ressuscitar. Ponto final. Essa é a salvação pela graça. É a certeza da ressurreição e a certeza da imortalidade quando o Senhor voltar. Quando o fim dos tempos chegar. Todo mundo vai ressuscitar. Ponto. Para por aí. Isso é salvação pela graça ou salvação geral. Parece um pouquinho com o universalismo. Alguns falam que é universalismo mesmo e outros falam que é só a ressurreição e ponto final. Segundo, eles ensinam a salvação individual. E essa salvação individual, ensinada por eles, é baseada nas obras. Você pratica boas obras para alcançar essa salvação individual. Então, enquanto a salvação pela graça garante a sua ressurreição, a salvação individual garante o lugar para onde você vai, a partir das obras que você praticou. Olha como que é diferente, como que faz uma salada, uma bagunça na cabeça das pessoas. E aí eles vão ensinar que essa salvação individual, com base nas obras, ela determina para qual dos 3 reinos uma pessoa irá. Porque tem 3 lugares específicos para onde uma pessoa pode ir. E eles vão ensinar que o menor reino daqueles 3, digamos que o terceiro, que é o pior de todos, né, chama-se reino telestial. Eu não coloquei isso, acho que eu não coloquei mesmo. Mas é reino telestial. O lugar para onde vão os perversos e os maus. O segundo reino, que está ali no ponto intermediário, é chamado de reino terrestrial ou de reino terrestre. A ideia desse lugar é que os mórmons vão para lá, aqueles mórmons que foram indiferentes à fé mórmon, e também aquelas pessoas boas que morreram sem seguir o mormonismo, mas que aceitou o mormonismo após a morte. Porque eles acreditam que você pode aceitar o mormonismo após a morte. Existe o batismo dos mortos que eles praticam. Sem contar, irmãos, que existe coisas que são idênticas ao espiritismo kardecista. Essa possibilidade de você se comunicar com os mortos, eles negam. Eles vão falar para você que o espiritismo não presta, que isso é totalmente antibíblico. Mas eles praticam esse tipo de coisa. O Joseph Smith afirmou isso em muitos dos seus livros. Aquele brasileiro que eu falei no comecinho aqui, que foi o primeiro líder negro ordenado pelo mormonismo,
ele tinha contato com um dos seus entes que tinha falecido. Quando ele sofreu um grave acidente, ele nasceu em 1930 e morreu em 2005. Quando ele sofreu um grave acidente e ficou internado, ele disse que recebia visitas de um parente específico da sua família. Ele até fala que ele podia ver o sorriso doce daquela pessoa que fazia parte da sua família, que aparecia para ele ali no hospital, né, consolava, instruía ele. Espiritismo, comunicação com os mortos, mas eles vão negar isso. Então, esse segundo reino terrestre ou terrestrial, para lá vão os mormons indiferentes ou aqueles que aceitaram o mormonismo depois da sua morte, ok? E o terceiro e principal reino é chamado de celestial. Mais uma palavra que nós utilizamos, mas que é um conceito totalmente diferente do cristianismo. O reino celestial, irmãos, para lá vão os mormons que perseveraram até o fim. Para lá vão aqueles que praticaram as obras e pregaram o evangelho. Note, o evangelho não são as boas novas. Para eles, o evangelho é a doutrina mormon. Então, eles dão um significado novo para cada palavrinha. E nesse terceiro reino, chamado de reino celestial, existe 3 compartimentos. Note, 3 reinos, e o principal deles, que é o celestial, tem 3 compartimentos, ou 3 partes. E a parte principal, a mais importante, é onde o Mormon vai atingir a divindade absoluta do seu ser e da sua natureza, e aonde vai haver a perpetuação do sexo. Porque eles creem na perpetuação do sexo. São bem depravados mesmo. Então eles afirmam isso, ok? E além desses 3 reinos que eu disse, o site pelo menos diz que há um lugar de perdição, além desses 3 reinos. O lugar para onde vão os demônios e o diabo, e aonde vão também os mormons que se apostataram dessa seita. Só que não é especificado ali se esse inferno é consciente, se tem duração eterna ou se tem duração temporária, não fala absolutamente nada. Mas o site pelo menos diz que é um lugar de perdição nesse sentido. Então, basicamente, essa é a concepção que eles têm da salvação, irmãos. Como que nós podemos dar uma resposta bíblica para cada um desses ensinos? Então, a gente vai ver aqui de forma rápida 10 versículos bíblicos que refutam esses 3 ensinos deles. Vamos começar falando a respeito do Pai. Primeiro, irmãos, Deus é Espírito, a Bíblia diz, Jesus disse, e não de carne e osso. E a Bíblia diz que Deus não é igual ao homem. Olha o que diz Oséias, capítulo 11, versículo 9. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Essa é a maneira como a Bíblia revela o Pai. Segundo, Deus, irmãos, não se aperfeiçoou à medida que o tempo foi passando. Deus não alcançou a sua divindade por meio de um processo evolutivo, digamos assim. A Bíblia diz que Deus não pode mudar, Deus é perfeito. Tiago disse que não há sombra de variação no Senhor. E Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. É impossível que Deus melhore ou piore, porque Deus é perfeito na sua integralidade. Terceiro, Deus o Pai nunca foi homem. Quem assumiu a natureza humana e encarnou foi a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Mas o Pai nunca assumiu a natureza humana, irmãos. Ele é Deus desde a eternidade, diz a Bíblia. Lembra daquela citação? Que o Joseph fala assim, que nós costumamos pensar que Deus sempre foi Deus desde toda a eternidade, e sempre foi Deus desde toda a eternidade. Olha o que diz o Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. A Bíblia refuta claramente esse ensino. E é isso que dá, irmãos, usar mais de uma fonte de revelação para ser instruído biblicamente e doutrinariamente. É isso que acaba resultando. Agora, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Tudo isso que foi falado sobre o mormonismo, a respeito de Cristo, será que tem base? Será que está correto? Primeiro, Jesus é Deus eterno e jamais foi criado. João revela isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui nós vemos uma prova clara da divindade do Filho de Deus, irmãos. Jesus tem a natureza do Pai e do Espírito. Jesus é Deus e, portanto, deve ser adorado, reverenciado e amado por nós.
Segundo, Jesus não é irmão do diabo. A Bíblia revela que Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Terceiro, sobre Jesus ainda, lembra que eles falam que Jesus teve esposas? Eu esqueci de mencionar uma coisa. Eles dizem que Jesus teve pelo menos 3 esposas, Maria, Marta e Maria Madalena, e que Jesus teve filhos também. Não se sabe quantos, mas Jesus teve filhos, eles afirmam. Então vamos lá, Jesus, irmãos, nunca foi casado e nunca teve filhos. Se Jesus tivesse sido casado, antes de ir para a cruz, ele teria pedido para João cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Mas ali, perto da cruz, ele pediu para João cuidar de quem? Da sua mãe. Olha o que diz a Bíblia. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus não pediu para cuidar da sua esposa nem dos seus filhos. Jesus não foi casado, irmãos. Ele criou, sem dúvida, o casamento, mas ele não foi casado e nem teve filhos. Agora, em relação à salvação, a Bíblia revela que o sacrifício de Jesus é suficiente, irmãos. Você não precisa derramar sangue, você não precisa se martirizar para conquistar o favor de Deus, porque Jesus fez tudo o que você não era capaz de fazer e conquistou para você o que você necessitava, que é a salvação e a graça de Deus e o favor de Deus. Olha o que diz Hebreus. Porque por meio de um único sacrifício, ele, falando de Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 1 João 1,7, que é o próximo versículo. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para expiar e nos purificar de todo o pecado e não de alguns apenas. Segundo, precisamos confiar em Cristo para a salvação e não praticar boas obras, irmãos, porque as obras não podem justificar os homens. Não existe qualquer poder nas obras que torne Deus favorável por causa delas. Paulo falou isso em Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E o último versículo, a Bíblia também não ensina que há 3 reinos diferentes no céu, e também não ensina que seremos deuses. Muito longe disso. A Bíblia não ensina a perpetuidade do casamento e nem do sexo na eternidade. Isso é um ensino errôneo. Na eternidade, a Bíblia diz que não haverá sexo e nem haverá casamento. Isso foi muito claramente ensinado pelo Senhor. Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, com base em tudo isso, irmãos, nós podemos afirmar que o mormonismo não é uma religião cristã, eles não são os nossos irmãos, e nós temos que tomar muito cuidado com o ensino deles. Porque, além de tudo isso, são pessoas que defendem, pelo menos alguns atualmente, defendem ainda a prática da poligamia. A poligamia tinha sido proibida quando um determinado presidente da igreja assumiu o comando, porque a prática da poligamia tinha sido proibida pelo Estado americano. Não foi uma coisa que partiu da seita, mas porque o Estado havia proibido, a nação havia proibido, eles então começaram a proibir também, dizendo que uma revelação do Senhor havia sido dada em relação a isso. Só que mesmo com essa proibição, os líderes e alguns adeptos praticavam a poligamia por trás, de maneira oculta e escondida. Spurgeon disse: ouvi falar dos santos dos últimos dias, prefiro os santos de todos os dias. Amém? E aqui, para encerrar, eu quero dar algumas dicas, uma de leitura, uma dica de aula e uma dica de filme. Creio que a maioria vai para o filme. O primeiro livro é Os Fatos sobre os Mormons. Um livro pequeno, tem 103 páginas apenas, muito bom, escrito por esses 2 homens que vocês estão vendo ali. Eles dão uma explanação muito bacana e muito boa sobre
o mormonismo, eles falam não só desses 3 pontos que eu falei na aula, mas de outros pontos também, que não dá tempo de abordar tudo e esgotar o assunto. Talvez no seminário a gente consiga esgotar, em 3 aulas pelo menos, o ensino dos Mormons. Esse livro foi publicado em 98, irmãos. Já tem um tempinho. E é bacana que no finalzinho do livro, tem um apêndice que fala do movimento Mormon aqui no Brasil. Quando chegou, como cresceu esse movimento. E quem escreveu esse apêndice foi o Joaquim de Andrade, que é um apologeta brasileiro, um pastor. A segunda indicação é de uma aula do Sérgio Lima, que vocês encontram no YouTube para acessar. É só colocar no YouTube a religião Mormon, Sérgio Lima, que vocês vão ter acesso a essa aula, que ele aborda outros aspectos do mormonismo, só que de maneira bem resumida e panorâmica, porque não dá para esgotar. Tem 1h12 essa aula, e no finalzinho tem algumas perguntinhas que fazem para ele. E a última indicação é do filme Profeta Fora da Lei, história baseada em fatos reais, desse homem chamado Warren Jeffs, que foi um líder mormon, procurado pela justiça, por arranjar casamentos com moças menores de idade. Várias moças menores de idade. Quando o pai dele faleceu, ele assumiu a liderança no lugar do pai, tomou para si todas as esposas que o pai tinha, porque o pai também era um polígamo, e além de tomar todas as esposas do pai, ele arranjou casamentos com moças menores de idade, foi procurado, se encontra preso atualmente, tem 63 anos e cumpre pena, acho que de 20 anos de prisão. Então, depois eu posso enviar para você o link, ok, desse filme, que tem 1h30. Muito interessante, um filme forte, vocês vão gostar. Muito bem, então a gente encerra aqui. Eu gostaria de orar com os irmãos, que já são 9h20. E semana que vem, a gente vai ter a última aula, e como é o dia da Páscoa, vai ter chocolate. Mas não para todo mundo, tá bom? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo na sua presença. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, guarda a nossa mente, o nosso coração, para que não sejamos enganados pelos ensinos que vão se infiltrando de maneira sorrateira no meio do povo de Deus. Guarda a nossa fé, guarda a nossa vida, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.